Muito blush? Como assim, muito blush? Vocês já imaginaram um mundo sem blush ou sem maquiagem? Eu, particularmente, amo blush. É uma das partes favoritas da maquiagem que eu faço. E ele vem muito pra tentar expressar exatamente o jeito que eu me vejo e o jeito que eu quero que as pessoas se vejam. Aí eu não tô falando só de blush, eu tô falando de maquiagem num contexto geral. Assim como as pessoas que gostam de moda e se vestem conscientemente tentando trazer uma personalidade, uma persona, criando uma personagem, é assim, o mesmo jeito que as marcas se identificam no mercado. E hoje eu vou falar sobre a Too Faced e como ela se posiciona dentro do mercado de marketing e sendo uma das maiores marcas hoje, da atualidade, de maquiagens do mundo. É uma marca, pra quem gosta de maquiagem, conhece os produtos e é esse o mesmo jeito que as marcas tentam se posicionar dentro do mercado e fazem com que a gente crie identificação com elas e com os produtos, que a gente consiga se ver nelas e faça com que a gente tenha essa vontade e esse desejo de consumo. E aí eu vou explicar um pouco sobre o nome da marca, a história dela e o que ela significa pra mim e como que eu me encontro e como eu me identifico com ela. Blandino é a estrela dessa marca, Jeremy Blandino, foi quem criou a marca da Too Faced. A história dele é porque Jeremy Blandino, ele era um artista e ele ainda estudava arte quando ele se viu trabalhando no balcão da Estée Lauder. Estée Lauder, pra quem não conhece, é uma marca de maquiagem que foi uma das pioneiras no mercado. Lá em 1940, mais ou menos por aí, ela revolucionou porque ela criou alguns produtos e era pra ser uma marca de luxo, de maquiagem para as mulheres e naquela época não existiam tantas. Então Estée Lauder, ela teve alguns produtos muito pioneiros e Blandino trabalhava lá. Quando ele começou a trabalhar na Estée Lauder, ele trabalhava no balcão e ele tinha muitos produtos de marcas que ele gostava muito e ele tinha um acesso muito amplo a essas marcas. As maquiagens de luxo daquela época que Blandino trabalhava na Estée Lauder era Chanel, Christian Dior, Lancôme e os produtos da Estée Lauder também eram muito requisitados, desejados e maquiagens de luxo da época. Blandino, geralmente, ele trabalhava ali durante o dia e ele sempre tinha acesso a alguns produtos de amostras das marcas e alguns que ele conseguia comprar ali ou davam pra ele. Ele tinha acesso muito a esses produtos. Ele, como um artista, o que ele fazia? Ele levava esses produtos pra casa dele. Quando ele chegava em casa, ele co-criava os produtos dele. Porque Blandino, ele tinha essa iniciativa, estratégia, mas antes disso começou realmente como uma iniciativa de criar os próprios produtos dele, porque ele sentia que ele achava que ele e outras pessoas precisavam conhecer outros produtos diferentes só daquilo que ele estava vendo. Então o que ele fazia? Ele pegava blushes da Chanel, sombras, rímeis, vários produtos desses que ele conseguia tendo essas amostras, levava pra casa e pensava em algumas outras criações. Ele tava ali em um universo, ainda era um pouco limitado pra época, então ao mesmo tempo que existiam essas marcas de maquiagem, tinham poucos produtos, ele sentia essa necessidade de criação. E ele simplesmente criava essas coisas legais que ele achava que as pessoas precisavam. O que acontece é que, geralmente, alguns clientes que deixavam os produtos em exposição na Estée Lauder e outros clientes que iam comprar na loja achavam um absurdo e eles ficavam um pouco assustados quando algum dos funcionários ali da loja não estavam usando os próprios produtos. Era um pouco ofensivo. E da onde surgiu o nome Too Faced? O nome da Too Faced, ele vem de algumas coisas que aconteciam ali nos bastidores da loja. Blandino e suas amigas, os amigos do trabalho dele, chamavam alguns clientes de Too Facing. E por que eles chamavam esses clientes assim? Eram alguns codinomes que eles tinham ali entre eles, trabalhando no dia a dia, atendendo as mulheres. Era pra identificar quando essas pessoas iam ficar muito assustadas ou ofendidas se ninguém estivesse usando ali os produtos. Eles achavam um pouco afrontoso, talvez ofensivo. E eles já falavam assim, eles se comunicavam entre si falando: ai, aquele ali é Too Facing. Então, eles já tinham isso de ficar de olho nos clientes que entravam na loja. Não só isso.
Blandino levava para casa essas amostras, que também a gente consegue já levar para uma parte do marketing, onde podemos falar sobre skincare e maquiagem. Tem esse tipo de estratégia, que é, se alguém compra um produto de uma marca e ele tá dentro de um targeting, um produto para os olhos, a marca, ela tende a querer que você continue comprando produtos semelhantes àquele. Geralmente eles mandam amostras porque sabem que se você gostou do produto A, você também vai gostar do produto B. E isso já funciona como uma estratégia riquíssima e enriquecedora das marcas. Blandino, certo dia, levou para casa um blush da Chanel, que ele tinha conseguido pegar de uma amostra, ou ele tinha comprado, não tem esse detalhe. Ele quebrou esse blush e ele fez uma sombra com esse blush, porque ele queria criar uma coisa nova, diferente, que tivesse a cara dele e com um pouco mais de ousadia de um artista, de um criador, de alguém que via as coisas, mas tinha um desejo ali de mudar. Blandino levava esses produtos para casa, criava, levava pro shopping, onde ele trabalhava na Estée Lauder, e na hora do almoço ele saía para vender, distribuir e apresentar os produtos que ele fazia. Então ele tinha um laboratório em casa, onde ele conseguia fazer essas criações malucas e ousadas e trazia pra vender e pra fazer disso uma coisa dele, dentro ali da Estée Lauder. Mas a gente volta no nome da Too Faced, que era que quando os clientes, as clientes da Chanel ou da Lancôme ou da Estée Lauder, via os produtos deles hostilizados, quebrados ou transformados de uma maneira que eles não imaginavam, eles voltavam para aquela posição de super entusiasmados para você estar mostrando um produto que já era um deles para alguma coisa que não era da criação deles. Então elas ficavam totalmente bravas, enraivecidas, e elas passavam de super simpáticas para extremamente antipáticas sobre isso. Além da vaidade e desse desejo do Blandino, ele queria muito levar um visual e glamour a níveis ainda maiores, e por isso que ele fazia isso, porque ele sentia que ele pegando um blush, ele transformando em uma sombra com glitter, por exemplo, ia ser uma coisa muito inovadora. Não é à toa que o Blandino foi a primeira pessoa do mercado de maquiagem a criar uma sombra com glitter. E eu tô falando isso sendo que eu sou uma pessoa que ama olhos com glitter. Então, assim, meus olhos sempre vão estar com muito glitter. Então, eu sou muito grata ao Blandino. Isso também é uma das minhas identificações com a marca e com ele. Inovações no marketing. Esse primeiro produto da criação de Blandino é um produto de abertura da Too Faced e abertura da criação da marca da Too Faced. Foi quando ele pegou esse blush, quebrou e ele tava ali transformando, e ele falou: não existe uma sombra com glitter. Foi a primeira pessoa a colocar ali e transformar isso. Então a gente já tem uma pessoa que trabalhava em um local de muita inovação, não só tecnologia, mas ousadias de criar outras coisas, que era Estée Lauder, e ele juntou ele como um artista da época. Ele revolucionou o mercado da maquiagem com esse primeiro produto. O que ele falava sobre isso, quando ele era questionado por que ele fazia essas coisas loucas, ele falava que ele queria sentir de volta alegria no processo de se maquiar. Ele queria criar novas texturas, novas cores. Na época em que Blandino trabalhava na Estée Lauder, isso a gente tá falando de 1998 ali, mais ou menos, ele falava que a maquiagem naquela época não era tão versátil como a gente consegue ver hoje. Não existiam tantas cores. Tudo era muito marrom, então não tinham tantas possibilidades para outras pessoas que queriam alguma coisa um pouco diferente daquilo. Ele percebeu também que as mulheres, elas queriam comprar maquiagem, mas elas sentiam que acontecia de ser um pouco intimidante por ter essa falta de mercado que a gente tem hoje, por exemplo, quando a gente entra em uma loja. A Estée Lauder, hoje, se você for pesquisar um pouco mais sobre ela se parece um pouco com o que a gente tem da Sephora hoje, o que a gente entende da Sephora. Hoje ela é grandíssima, tem muitas coisas, mas naquela época era muito mais reduzido. As pessoas ali tinham uma limitação e até um pouco na liberdade criativa de se arrumar, porque não existiam tantas outras cores. Essa foi uma das maiores inovações de Blandino.
Blandino dizia que quando ele começava a criar esses produtos dele, ele via tudo como se fosse uma grande caixa de giz de cera. Uma coisa bem artista mesmo. Ele queria trazer de volta esse divertimento, essa alegria e essa inspiração que as pessoas pudessem ter se maquiando de uma forma um pouco mais criativa e conseguindo se expressar de uma outra maneira. Ele tinha essa tentação de vida de sair do lugar que ele estava para um mundo novo. Afinal, quando a gente cria, é porque a gente não está se adequando ao mundo como ele é. E por isso que a gente tende a criar coisas para que a gente continue com uma aspiração ali de vida, enfim. Ele foi o primeiro a criar essa sombra com glitter e algumas outras coisinhas que a gente vem falando mais um pouco. Voltando um pouco para falar sobre o marketing, quais foram as coisas que Blandino conseguiu aprender ali na Estée Lauder? Ele estava perto de produtos de uma qualidade muito boa. Então, esse processo de maquiagem, no qual ele fala que as pessoas se sentiam intimidadas em comprar, trazendo novas coisas, ensinando como fazer, ia ser meio que revolucionário, porque você ia ter um produto de uma qualidade muito boa e eles seriam ensinados a fazer aquilo. Como? A Too Faced foi a primeira marca de maquiagem a criar tutoriais de como usar os produtos. Hoje em dia a gente tem milhares de reviews, milhares de blogueiras, de influencers e de pessoas que falam sobre as marcas, mas naquele tempo isso não existia. As pessoas, quando elas compravam ali os produtos, elas já eram ensinadas por base de tutoriais como usar, como fazer uma boa pele, como passar uma boa sombra e como fazer aquilo de maneira mais harmônica. Blandino falava que a qualidade ela não podia ser perdida e isso se dá muito ao fato de que todas as maquiagens que ele estava ali presente eram de boa qualidade. Ele criou produtos de boa qualidade e ensinou as pessoas a usarem, porque as mulheres, elas iam lá e elas queriam experimentar coisas novas, mas elas tinham medo das complicações que aqueles produtos podiam trazer, se aqueles produtos seriam bons o suficiente, ou de cometer erro na hora de se maquiar, que foi o que Blandino trouxe ali. Pra identidade visual ali da marca de Blandino, o que ele queria? Ele queria alguma coisa que fosse forte, que fosse marcante, que fosse desejável, mas que fosse criativa, e sempre teve muito a essência de Blandino. E eu acho que quando uma marca coloca muito da sua essência, é mais fácil de outras pessoas se conectarem. Blandino, ele trazia sempre histórias e experiências da sua infância na criação dos produtos. Ele sempre gostava de trazer produtos que fossem coloridos, cheirosos, então os produtos da Too Faced, hoje eles têm cores muito vibrantes, eles têm um logo muito bonito que foi sendo construído e mudado ali em todo esse percurso de branding, até quando uma marca muda ali o seu posicionamento de mercado, mas ele sentia que quando ele trabalhava na Estée Lauder, ele via que uma das primeiras coisas que as mulheres faziam quando elas estavam vendo as maquiagens, além de olhar para toda a estética daquele produto, era cheirar. Então, ele sempre achou necessário colocar cheiros, fragrâncias que te reconectassem em algum outro momento o produto que ele estava vendendo. Acho que já falei muito aqui sobre a Too Faced. Eu queria muito que a gente conseguisse entender a marca fora do produto que a gente tem, de uma embalagem, de onde veio essa construção. Quando eu descobri o nome, por que da história desse nome da Too Faced, e porque as pessoas ficavam muito chocadas com isso, porque elas não estavam habituadas a serem expostas dentro deste lugar de ousadia, de criação, de inovação, eu senti que a minha conexão era um pouco maior, porque eu falo que o blush é uma das minhas partes da maquiagem favoritas. E hoje eu fico pensando que eu sou ao contrário. Quando eu não estou com tanto blush assim, eu não estou Too Faced. Então eu preciso dele pra compor o meu lugar dentro de uma pessoa que gosta de se expressar, de uma pessoa que gosta de marketing, de como as coisas funcionam e como a gente cria uma identificação com uma marca. É isso, ainda tenho algumas coisas pra falar da Too Faced, mas
de início é isso. Comecei falando do meu blush, mas eu queria mais falar um pouco sobre a história da Too Faced, como ela se posiciona dentro do marketing, como a marca age e o que trouxe todas essas inspirações pra Too Faced ser hoje o que ela é. Para as pessoas que gostam de maquiagem, têm interesse além só de ter ou consumir, saber de onde que vem e ter uma identificação com a marca. Então, é assim que eu me identifico com o Blandino, melhor com a Too Faced, mas por ele ter esse espírito criativo, inovador, de ousadia e de um lugar de colocar as coisas dele em ação. Ele sentiu que as pessoas precisavam da Too Faced, ele sentiu que as pessoas precisavam disso e eu concordo com ele, eu acho que a gente realmente precisava. Eu precisava de um blush que tem cheiro e que tem uma cor linda e que faz eu me sentir muito mais eu dentro do meu aspecto de vida, dentro do meu comportamento. É isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre uma marca, um nome, um marketing, como isso também me constrói como uma pessoa que gosta de moda, que gosta de me expressar, de como as pessoas me veem e de como eu vejo a Too Faced. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, me segue nas outras redes sociais, que eu também vou trazer um pouco mais de curiosidade sobre isso, porque tem muita coisa. Comenta aí se você gosta de alguma outra marca, se você gosta de algum produto da Too Faced, do Blandino. Vamos falar sobre isso. Até o próximo vídeo. É isso, bye!